pessoal, como vocês estão? O assunto de hoje é super interessante. Antes de ter seu like, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. Agora, vamos para o vídeo. Você sabia que só temos 25% de chance de ser salvo e 75% de chance de não ter a vida eterna? Como assim, Fabiana? Bom, o Senhor Jesus explicou em uma parábola que você vai ver nesse instante. Antes de tudo isso, eu peço que você pegue a sua Bíblia e antes de a gente começar, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria e entendemos de forma clara o que o Senhor quer falar. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja feita a tua vontade. Amém. Agora, vamos para o vídeo. Somos uma alma vivendo no corpo físico. Para você ter uma ideia, pense aí em uma gota de água. Pensou? Pronto. Agora imagina o oceano. Beleza. A gota de água somos nós e o oceano é a eternidade. Não somos nada, somos uma gota no meio daquele oceano todo. Ou então, já pensou aquela areia da praia? Pronto, somos um grão de areia da praia e a praia toda é eternidade. Nossa alma é tão preciosa, que Deus fica preocupado com ela 24 horas por dia. Entregou seu único filho, que foi o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, para nos salvar. Porém, só 25% das de chances de ser salvo. E vamos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 13, por gentileza. Mateus 13, 3 diz o seguinte: E falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Aí, aí eu pulo para Mateus 13, 19, diz assim: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vê um maligno e arrebenta o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Bom, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. E caiu no meio do caminho, que é o sol. Porém, ele se perdeu. Aí, a primeira coisa então, 25% distante de nós perdermos a água é o quê? A alma é o quê? É a distração. A distração no Facebook, Instagram, YouTube, em conversas que não acrescentem nada, em festa que não vai acrescentar em nada. Essa primeira coisa que acontece, que se você não vigiar, é a distração. Cuidado com a distração, pois o mundo da tecnologia está a cada vez mais velocidade e a tendência é melhorar, entre aspas, porque eu digo a tecnologia aumentar mais e mais e mais. E também vão ficar muito distraídos. Tem gente que fica tão distraído que não ora, que não lê a palavra, não vai para a igreja, não tem comunhão com Deus. E só fica lá olhando muitas vezes a vida dos outros. E isso é a primeira coisa que pode levar a minha alma e a sua alma à perdição. Então, pegue caneta e papel e anote aí. A primeira coisa que temos que vigiar é a distração. Agora, vamos para a segunda coisa? Agora vamos para a segunda coisa que a gente pode perder a salvação. Já vai 50%, hein? Bom, vai em Mateus 13, 5 diz o seguinte: E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aí ele continua, né? Aí depois vamos lá.
Mateus 13:20. Diz o seguinte: E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Ou seja, a segunda semente caiu em pedregais. Porém, como não teve uma terra profunda, logo se foi. A segunda coisa, então, é a emoção. Pois é, a emoção pode perder, a gente pode perder nossa salvação. Como assim, Fabiana? Tem muitas pessoas que vão para a igreja pela emoção. Às vezes vendo os parentes ir, a mãe, o pai, o namorado, a esposa, ou até mesmo o vizinho. Viu o milagre, a pessoa foi abençoada e isso é muito bom. Porém, tem gente que vai por conveniência. Por exemplo, minha vizinha foi curada, tá rica. Meu vizinho foi e já casou. Claro que temos que ir também para Deus abençoar, com certeza. Porém, o principal é a gente ouvir a palavra e obedecer. Essas coisas o Senhor Jesus botou para a gente ter consciência. É isso. A gente não tem, ou então a pessoa que vai para a igreja e quando tá chovendo não vai. Ou então tá na fé, quando briga com alguém, desiste. Tá fazendo um propósito, de repente não cumpre o propósito. Essas pessoas que vivem por emoção dificilmente vai entrar no reino de Deus, hein? Então, a segunda coisa que leva à perdição da sua alma é a emoção. Tome muito cuidado com a emoção. Ore mais, peça a Deus para te dar força e não viva pela emoção, hein? Viva pela fé, porque a emoção é passageira. Tristeza passa, alegria passa, raiva passa, ódio passa, tédio passa, mas a palavra de Deus nunca passa. Então, a segunda coisa que é 50% já de chance, hein, de perder a nossa salvação é a emoção. Vamos agora para a terceira coisa que vai para até 75%. Agora vamos para 75%. Bom, vai Mateus 13:7, diz o seguinte: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí continua, lá você vai descer um pouquinho, em Mateus 13:22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, são as pessoas que são abençoadas, que são libertas, que já são tão de boa, porém, com a sedução do mundo, com o brilho do mundo, com o brilho das pessoas, os aplausos das pessoas, às vezes se perde. E a terceira coisa é a ilusão desse mundo. A pessoa está super indo bem na igreja, simpatiza, fica próspera em todas as áreas. Porém, deixa-se levar pelo mundo, pelas más amizades, pelas riquezas, quer ganhar mais e mais e mais. Às vezes trabalha em 3 empregos no dia de domingo que vai para a igreja. Ou então, deixa de orar para viajar. Ou então ir para um lugar, na hora de ler a palavra, vai sair e não faz sua parte de orar. Essa é a terceira coisa que pode levar a minha alma e a sua alma à perdição. E temos que ter muito cuidado, hein? Agora, o 25%, hein? Que pode ser salvo e vai ser salvo. Vai em Mateus 13:8, diz assim: E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele continua. Mas é Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Bom,
Agora, 25% de chances são para poucos, hein? Mas para Deus nada é impossível. É aquelas pessoas que pegam firme na fé, se batizam, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito de batismo, o batismo do Espírito Santo, o Espírito de fogo, recebe a bênção de Deus, fica próspero em todas as áreas da vida, firme na igreja, firme na fé, fica, evangeliza e tudo mais. E não se comove nem na emoção, nem na distração, nem na ilusão desse mundo, porque tudo passa, menos a palavra de Deus que é eterna. Se você está aí com a emoção fraca, cheio de ilusão, ou então muito distraído, pare, pense e ouça a palavra de Deus. Ora a Deus para te dar direção, para você fazer parte desses 25% que vai ser salvo e vai morar com a eternidade com o seu Jesus Cristo. Bora fazer parte desses 25%? Como assim, Fabiana? Leia mais a Bíblia, medite mais na palavra, tenha comunhão com Deus, ore mais. E o principal, é obedecer a palavra e fugir do pecado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.